A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui felizes por mais essa oportunidade de estarmos aqui no nosso canal da IBD. Deus tem uma palavra para você e nesta oportunidade eu quero agradecer a você ouvinte, a você que aí nos prestigia, a você que está aí em busca de conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue vos abençoando. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, você vai estar recebendo mensagens abençoadas por Deus, tenho certeza disso. Dá o seu joinha aí e faça com que esse canal cresça para a glória do nome do Senhor. O apóstolo João diz na sua palavra que o importante é que ele cresça e que nós diminuamos. E aqui nós queremos que o Senhor apareça e que nós diminuamos a cada dia. Aleluia. Meus queridos amados, nós estaremos hoje estudando acerca da lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição do nosso primeiro trimestre de 2020, que tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Primeiro, queremos aqui anunciarmos o título da nossa lição, lição de número 8. Ela tem data, vai ser ensinada dia 23 de fevereiro de 2010. Então, essa lição será ensinada dia 23 de fevereiro de 2020, para a glória do nome do Senhor. O início da civilização humana. Estaremos estudando hoje sobre o início da civilização humana, o início da população, o início da formação das pessoas, de comunidades, de povoados, de cidades e até de países, como foi aqui a lição foi nos dando assim conhecimentos. Aleluias. Meus queridos, o texto áureo fala assim acerca. O texto áureo fala: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis 4:17. Verdade prática diz assim: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome do Senhor. Esses aqui são a verdade prática e o nosso texto áureo. Vamos para a nossa lição. Temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é conceituar a origem da civilização humana, correlacionar a civilização e o conflito e demonstrar o Deus que intervém na civilização. Então, esses 3 pontos nós estaremos estudando. Primeiro ponto, a origem da civilização. Origem da civilização. A civilização é um projeto de Deus. Primeiro, aqui sobre a origem da civilização. Primeiro, vamos ver a definição de civilização. Segundo, nós estaremos vendo acerca do casamento com base na civilização, como base da civilização. E terceiro, a subsistência da civilização. Definição de civilização. Segundo o dicionário House, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma religião, de um país, de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram ao longo após a queda. Demonstraram logo após a queda. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Uma pergunta. Se Adão tivesse pecado, haveria civilização? Haveria cidades povoadas de pessoas, cheias de pessoas? A terra estaria povoada hoje? Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Aqui a resposta diz sim, pois nessa hipótese o processo de civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade divina de Deus desenvolvendo o nosso planeta. Então, com certeza haveria civilização muito mais perfeita do que é hoje, sem destruição, sem guerra, sem drogas, sem nada que venha prejudicar o ser humano. Então seria
lugar perfeito, um lugar maravilhoso. Então, se o Adão não tivesse pecado e nem Eva, então haveria um lugar de plena paz e comunhão com o próprio Deus. Aleluia. Então, seria muito interessante. Ponto 2, o casamento como base da civilização. Então, a civilização humana tem início quando Adão recebe a Eva como esposa, Gênesis 18 a 25. A partir daí, então, somente a família, mas uma nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Então, nós vemos aqui acerca do casamento como base da civilização. O casamento é a base da civilização. Então, é através do casamento que se institui a família, e das famílias se institui a sociedade. Ou seja, o que é uma sociedade? Sociedade é o conjunto de famílias. Então, é isso que nós temos hoje. O que é a igreja? É um conjunto de famílias. Então, a igreja é um povo que se reúne, ou seja, o lugar onde as famílias se reúnem para adorar o nome do Senhor. Então, ali formado a igreja, é formada a família de Deus dessa forma. Então, assim, a sociedade também é formada de famílias, não diferente disso, mas famílias com pensamentos diferentes, com regimentos diferentes, sendo guiados por pensamentos diferentes. Então, isso aí é a sociedade de hoje. Ou seja, 3, a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim a si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar do trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço, concentração. Após a queda, o trabalho humano tornou-se enfado devido à enfermidade do planeta. Então, a subsistência da civilização. Aqui fala acerca do trabalho. Então, o trabalho, na época de Adão e Eva, era diferente de hoje. Não de por que diferente, mas trabalhava sim, mas não com o enfado que tem hoje. Hoje, a consequência do pecado, então o trabalho é afadigante, então se trabalha gemendo. Hoje, pode-se dizer que o trabalho que nós exercemos, qualquer pessoa exerce praticamente gemendo. Então, é uma coisa assim que é enfadonha, então algo que traz um estresse, traz ali uma dificuldades. Muitas das vezes as pessoas adquirem enfermidades acerca por causa de trabalho, um excesso alto de estresse gera uma depressão. Então, tudo isso ocorre porque é enfadonho o trabalho nos dias de hoje por causa do pecado. Mas, na época de Adão e Eva era diferente, eles tinham prazer em trabalhar. Assim seriam os dias de hoje se não houvesse o pecado, se não houvesse ali cometido o pecado Adão e Eva. Seríamos como se hoje, o nosso trabalho hoje seria como se nós tivéssemos ali nos deliciando de alguma coisa. Então seria muito diferente a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estar exercendo o nosso serviço. Imagine como é você sentar numa mesa com tudo que você tem ali direito e que você gosta, você sente prazer, você sente ali alegria, você sente satisfeito. Então, seria o trabalho também na época de Adão e Eva. Então, era algo que trazia prazer, satisfatoriedade, então, para as suas vidas. Então, era algo diferente, que tinha um prazer. Era como se você tivesse um gozo eterno dentro de vós. Então, era diferente a forma de trabalhar antes do pecado. Ponto de número 2, civilização e conflito. Temos aqui civilização e conflito, Caim e Abel, a cidade de Lameque e a tecnologia. Vemos aqui Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana agrícola e a pecuária. Então, Caim fez
fez-se lavrador e Abel, seu irmão, dedicou ao pastoreio, sem ambas atividades e civilizações. Foi na convergência de ambos as atividades que Caim, agricultor, movido de uma inveja maligna, matou Abel, pecuarista temente a Deus. Então, no início aqui da civilização, nós vemos aqui que Caim, ele movido de inveja, ele comete ali um assassinato matando seu irmão, porque ele percebeu que Deus havia recebido a sua oferta, então o seu sacrifício, como nós vemos aí nos estudos da palavra. Abel era pastor, era pecuarista, cuidava de animais, cuidava de gado, cuidava da pecuária, da parte da pecuária, e ele entregou uma oferta a Deus, ali o melhor que ele tinha, o melhor ovelha, o melhor boi, o melhor que ele tinha ali da pecuária, ele ofereceu ao Senhor em sacrifício ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus recebeu. E Caim foi oferecer também o seu sacrifício, só que Caim não ofereceu o melhor que ele tinha, ele ofereceu talvez as sobras, a Bíblia não vai relatar isso, talvez ofereceu algumas coisas que não prestavam ao Senhor, mas a Bíblia diz que Deus não recebeu o sacrifício de Caim, porque Deus conhecia o seu coração e o semblante dele ali, como estava ali magoado por não ter sido recebida a sua oferta. E movido-se dessa inveja, a Bíblia vai dizer que Caim projeta matar ali a Abel, seu irmão, e ele mata a pauladas ao seu irmão, e o sangue de Abel se derrama sobre a terra. Então isso aí foi o primeiro assassinato acontecido na terra, obra do pecado, geração do pecado. Então gera a morte, gerou a destruição, e aí gera-se o pecado alastrando na terra. Então a cidade de Lameque, nós vemos aqui Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. Em seguida, celebrou seu duplo homicídio como uma poesia. Então, desde então, a violência vem se celebrando em poemas, crônicas, romances, filmes e etc. Então, meus queridos, olha só como se não era o início da fundação ali da civilização. Então, nós vemos que já no início ali já havia muitas coisas que não poderia ter acontecido, está acontecendo, assassinatos. Nós vemos aí na Lameque, o que nós vemos aqui, um dos netos de Caim. Nós vemos aqui que ele comete ou melhor dizendo, comete ali um crime, matando 2 pessoas por motivos fúteis, motivos banais, matando por qualquer coisa. E aí nós vemos que ele vai comemorar ainda a morte daqueles homens que morreram ali, que foram mortos por ele. Então o pecado alastrando já ali na civilização. Então tudo isso é fruto do pecado. Então, tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fábricas, vemos aqui, havia ali já fabricantes, melhor dizendo, de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. O texto bíblico inferindo-nos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram afastar-se de Deus a partir daí. Então, nós vemos aqui que ali no início da civilização, a tecnologia também veio surgindo ali. Já havia metalúrgicos na cidade de Enoque, na cidade ali que Caim pôs o nome do seu filho Enoque. Então nós vemos ali que já havia algumas culturas, já havia ali algumas criações, já havia ali pessoas sábias, então fazendo algumas melhorias tecnológicas. Já havia metalúrgicos ali que trabalhavam na arte do metal, entre outras coisas.
criadores de gados, músicos já havia ali também, então algo interessante. Então essas coisas foram afastando o povo, a família de Caim, a descendência de Caim ali da presença de Deus, diferente de Sete. Sete já era diferente, já era um homem mais voltado às coisas de Deus, às coisas do reino de Deus. Assim é o nosso mundo hoje, da mesma forma. A tecnologia, em vez de nos aproximar de Deus, está nos afastando de Deus. Precisamos ter muita sabedoria com isso, como nós usamos os celulares, como nós entramos na internet, quanto tempo nós ficamos. Muitas das vezes nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 4 horas na frente de uma internet, na frente de um logotipo aí, de uma tecnologia criada pelo homem para a melhoria, da vida do ser humano, no WhatsApp. E quantas pessoas presas tanto tempo aí nos faces da vida, então perdendo muito tempo, ao invés de você aplicar tanto tempo nessas coisas, aplique na palavra, aplique aprendendo a palavra do Senhor, buscando o conhecimento de Deus. É por isso que a Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 6 e o verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é preciso nós buscarmos o conhecimento de Deus, investir tempo nas coisas de Deus, investir o nosso tempo na Bíblia, na palavra. Quantas pessoas têm 1 hora para a internet, mas não tem 1 minuto para a palavra, 1 minuto para a Bíblia, não tem 1 minuto para a oração, então estão gastando o tempo nas coisas que não devem ser gastados o tempo. É por isso que a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então precisamos aplicar o nosso tempo, sermos mordomos do tempo, ou seja, precisamos distribuir o nosso tempo com sabedoria para tudo e principalmente voltarmos aqui à palavra do Senhor e fazer o que a Bíblia nos diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Então precisamos, meus queridos, nos dias de hoje, mais do que nunca, voltar à palavra do Senhor, ao primeiro amor. Glórias ao nome de Jesus. Terceiro e último ponto, meus queridos, é o Deus que intervém na civilização. Nós vemos aqui, interessante, a intervenção na biografia de cada homem, a intervenção na história da civilização, e Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Então Jesus, a única esperança para a civilização humana. Ou seja, a intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Assim o faz, não apenas para disciplinar ou punir, como também para recompensar os seus servos. Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após nós haver formado. Ele continua a observar atenta e justa, amorosamente todas as coisas. Sempre é necessário intervir. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana como a conhecemos não mais existiria. Então o Senhor, ele sempre vem intervindo na história humana, trabalhando para que as coisas venham fluir, trabalhando para que as coisas venham acontecer conforme a sua vontade. Mas é claro que Deus não força nada a ninguém, então o homem precisa voltar ao Senhor, precisa buscar a presença de Deus. Segundo, a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização, por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Deus então vem o Senhor intervindo na história por intermédio do reino, dos reinos impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Então, o Senhor interveio na história da civilização. Nós vemos que aí o pecado vai passando aí de geração em geração, morte, assassinato, Caim mata Abel. Nós vemos aí Lameque mata 2 homens, e aí vai crescendo, vai abundando. A Bíblia vai dizer até o momento ali nos dias de Noé, onde o pecado já cheirava mal, a presença do Senhor. O Senhor já não suportava mais os pecados da humanidade. Deus manda Noé pregar a palavra.
manda Noé dizer que viria um dilúvio sobre a terra e as pessoas deveriam se arrepender ali, deveriam crer ali na palavra de Noé. Eles não creram, não deram a mínima, aquela geração toda se perdeu, somente aqueles que creram na palavra do Senhor ali se salvaram. Deus usando ali a história, Deus intervindo na história, Deus usou ali Noé com sabedoria, graça e unção para fazer aquela arca e todos ali se salvarem, uma nova geração ser repovoada sobre a terra. Então Deus intervém na história do ser humano. Nós vemos na Torre de Babel, aonde as pessoas ali queriam ser melhor, mais do que Deus, queriam fazer uma torre que viesse chegar e tocar nos céus. Então Deus confunde as línguas ali. Então havia uma língua só, um diálogo só. As pessoas falavam só um idioma, como nós português hoje falamos, todos falam português, todo mundo entende. Então seria daquele mesmo jeito ali, uma língua só, todos entendendo. Mas Deus, ele veio ali, interveio na história e confundiu as línguas de todos que estavam ali trabalhando na Torre de Babel. Por isso que hoje há várias línguas, mais de 200 e tantas línguas faladas em todo o mundo. Então, tudo isso ocasionado pelo pecado também. Terceiro e último ponto, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana, a grande comissão. Somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo, a única esperança da civilização. É o ide de Jesus, a grande comissão. O Senhor nos comissionou para levar o evangelho, a palavra, a toda criatura. É por isso que Deus quer alcançar não só as civilizações, não só os países. Deus quer alcançar pessoas, Deus quer alcançar povos, e através da palavra. Por isso que ele diz lá em Marcos 16, lá acerca do ide de Jesus: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa envenenada não lhe sofrerá dano nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então é o ide de Jesus, a grande comissão. Então Deus quer alcançar civilizações, Deus quer alcançar povos, Deus quer alcançar nações, e nós somos chamados para isso. É através da palavra, é através das redes sociais, nós podemos levar essa palavra a todas as pessoas, então, para que eles venham crer no Senhor, venham aceitar o Senhor e venham ter a vida totalmente mudada. Então Jesus é a única esperança da nação, Jesus é a única esperança nossa. É por isso que ele diz lá em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a única esperança. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui foi mais uma aula da nossa escola bíblica. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.